Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Vim aqui tirar um tempinho pra gente bater um papo, conversar um pouquinho, falar só um pouquinho sobre algo, resumir basicamente para vocês sobre o surgimento, né? A função basicamente do CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial, incluído aí dentro da nossa saúde mental. Então, resolvi parar aqui um pouquinho para a gente conversar sobre o surgimento, né, do Centro de Atenção Psicossocial, que é o CAPS, como ele é dividido, e as funções a qual ele exerce dentro da saúde mental dos pacientes portadores de distúrbios mentais ou doenças mentais, tá? Eu acho que vocês estão conseguindo me ouvir, minha conexão não está muito boa. Espero que vocês estejam conseguindo me ouvir. Meu vocábulo está balançando porque tem um vento aqui, tá muito calor, tá? O CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial, né? De acordo com o Ministério da Saúde, ele tem diversas divisões, né? Tem o CAPS 1, tem o CAPS 2, tem o CAPS 3, tem o CAPS AD 1 e 3 e tem o CAPS I, que todos eles são incluídos aí dentro da saúde mental dos pacientes portadores de algum tipo de distúrbios, portador de algum tipo de doença mental ou psiquiátrica. Então temos lá o Centro de Atenção Psicossocial, que é o CAPS, onde ele é dividido em CAPS 1, CAPS 2 e CAPS 3, tá? O CAPS 1, que é o Centro de Atenção Psicossocial 1, ele tem uma abrangência de atendimento às crianças e adolescentes que desenvolvem, ou que tenham ou estão tendo algum tipo de transtornos graves e persistente. Aí nós falamos CAPS 1, né? CAPS 1 é aquele CAPS destinado a dar um atendimento às crianças e adolescentes portadores desses transtornos mentais graves e persistentes. O CAPS 2, tá? O CAPS 2 também presta o atendimento a toda a faixa etária para transtornos mentais graves e persistentes, tá? No CAPS 2, há divisão de 2 horários, ou seja, de 2 turnos para o atendimento desses pacientes com transtornos mentais graves e persistentes, tá bom? Que esses horários são divididos de 8 às 18 horas durante o decorrer da semana para o atendimento desses pacientes. O CAPS 1, como eu falei anteriormente, que é o Centro de Atenção Psicossocial, o atendimento é de abrangência já para as crianças e adolescentes que desenvolvem esses transtornos mentais graves e persistentes. Também funciona no mesmo horário que o CAPS 2, né? É dividido em 2 turnos, no horário de 8 às 18 horas. Então ele é dividido em 2 turnos ali durante a semana. Temos o CAPS 3, tá? O CAPS 3, ele já o atendimento já é durante o período, aberto para os pacientes portadores de transtornos mentais graves e persistentes, no período de 24 horas, né? E oferecem um acolhimento noturno a esses pacientes. O acolhimento noturno e a permanência nos fins de semana devem ser entendidos, né, de uma forma como recurso, na verdade, assim, usado na saúde mental, como recurso terapêutico
para visar ou visando proporcionar de alguma forma uma atenção integral aos portadores, né, ou usuários de distúrbios mentais, e dessa forma a gente evitar as internações psiquiátricas, tá? Então, se a pessoa, ela durante um final de semana, né, um paciente que tem um transtorno mental, tiver um surto psicótico, começar a ter surtar, uma agitação psicomotora, a qual os medicamentos vias orais prescritos pelos psiquiatras não estão resolvendo, e precisa levar esse paciente para um atendimento de emergência, existe o CAPS 3, né, que ele é aberto 24 horas, e ali ele oferece o atendimento tanto diurno quanto noturno desse paciente portador desse transtorno mental ou dessa doença psiquiátrica, onde está no período de surto grave, onde necessita de um acolhimento, às vezes noturno, precisa ficar ali, chegou às 4 horas da tarde, mas precisa persistir até à noite ou até amanhã de manhã, ou precisa ficar final de semana, sendo acolhido pela equipe multiprofissional, que é o enfermeiro, psicólogo, psicoterapeuta, psicanalista, o terapeuta ocupacional. E esse atendimento, muitas das vezes, seja noturno ou finais de semana, a intenção desse atendimento, né, no CAPS 3, o atendimento é mais com recursos terapêuticos, usado ali por esses profissionais, que é o psicólogo, que é o enfermeiro com especialidade em saúde mental, o técnico de enfermagem, né, o psiquiatra, o psicanalista. Então eles usam meios de terapia, visando, de certa forma, proporcionar para esse paciente, né, com distúrbio mental, proporcionar uma atenção totalmente integrada, né? Seja ele um paciente usuário de droga ou não, seja ele um paciente com abstinência alcoólica ou não, mas a intenção é utilizar a terapia, né, ocupacional, e tentar buscar no CAPS 3, onde o atendimento é 24 horas para esse paciente, onde o acolhimento é feito no período de 24 horas, a intenção ali na verdade, não permanecer, porque não é um meio de internação, é um meio que vai intervir, né, favorecendo a atenção integral da saúde mental desse paciente, manter a estabilidade psicológica desse paciente, para que ele possa voltar para casa. Não é um meio de internação, é um meio de busca de ajuda, onde o paciente está tendo distúrbios, transtornos mentais graves e persistentes, que não está resolvendo com a medicação, está surtando dentro de casa, e a família não sabe o que fazer, e acaba levando para o atendimento emergencial, que funciona 24 horas, né, que é o CAPS 3, onde vai acolher esse paciente tanto no sistema diurno quanto no sistema noturno ou finais de semanas, e ali vai usar vários tipos de terapias ou até mesmo medicamento de emergência por via intramuscular ou via endovenosa para estar acalmando esse paciente. Mas a intenção do CAPS 3 não é medicar, a intenção do CAPS 3 é intervir, né, no que está acontecendo com aquele paciente portador desse transtorno, naquela alucinação, naquele delírio, e ali os profissionais daquela equipe, né, o psicólogo, o psicoterapeuta, na verdade a equipe multiprofissional que está atuando dentro do CAPS 3, vai usar recursos terapêuticos, como eu falei anteriormente, para estar proporcionando uma atenção integral a essa saúde mental, e assim evitar a internação psiquiátrica, tá? Essa na verdade, funciona o CAPS 3 dessa forma. O CAPS 2, o CAPS 1 não. O CAPS 2 e o CAPS 1, ambos
né, fazem atendimento. Só que o CAPS 2, o atendimento é para toda a faixa etária, para transtornos mentais graves e persistentes, tá? Onde são divididos tanto o CAPS 1, tanto o CAPS 2, são divididos em horários e turnos. Eles funcionam de 8 às 18 horas. Ali temos 2 horários, tá? Nesse período, de 8 às 18 horas. Só que o CAPS 2, o atendimento é para toda a faixa etária dos pacientes que tenham esses transtornos mentais graves e persistentes. E vai para lá para fazer terapia, para intervir, muitas das vezes com terapia, com psicanálise, com apoio psicológico, para estar dando uma melhor qualidade de vida para esse paciente. Mas ele não fica, né, por muito tempo ali, nem permanência, como o CAPS 3 funciona 24 horas, por exemplo. O CAPS 1 não, por mais que ele seja também 2 turnos com horário de 8 às 18 horas, onde tem 2 atendimentos também, como o CAPS 2, tem 2 atendimentos em 2 horários, divididos entre a semana. O CAPS 1 é da mesma forma, só o CAPS 1, a abrangência de atendimento do CAPS 1 já é para crianças e adolescentes que tenham aqueles transtornos mentais graves e persistentes que não estão melhorando com as medicações via orais. Aí vai para o CAPS 1, aquela criança, aquele adolescente, dependendo do horário, do turno, de manhã ou de tarde, fica ali durante a semana, não vai e volta para casa constantemente para estar melhorando e estar voltando à sua terapia, estar voltando a recuperar a sua estabilidade psicológica e a gente tentar encaixar ele no mundo da realidade, né? E o CAPS 3 não, já é o atendimento de 24 horas. Vamos dizer que o CAPS 3 seria um atendimento emergencial. É como um UPA, unidade de pronto atendimento, né? Então, se o paciente psiquiátrico surtar, como eu falei anteriormente, vai para o CAPS 3, que o atendimento é 24 horas, tá? E se é uma adolescente ou uma criança que tem um transtorno mental grave e persistente, vai para o CAPS 1. Se é qualquer faixa etária de idade, independente se é adolescente ou não, adulto, idoso ou não, tem um transtorno mental grave e persistente, vai para o CAPS 2. Agora ele precisa de intervenção terapêutica para proporcionar uma saúde mental de qualidade, onde ele surtou, né, ou a ação medicamentosa não está interagindo por via oral, e precisa de uma permanência maior, né, juntamente com esse psicólogo, com esse psicoterapeuta, com esse psicanalista, com a equipe de enfermagem, com o psiquiatra. Então ele vai para o CAPS 3, tá? Com atendimento em 24 horas. Temos também o CAPS AD, tá? Que pode ser 1 e 3, tá? 2 e 3. O CAPS AD é um centro de atenção psicossocial voltada para pacientes portadores, usuários, de álcool e drogas, e também pacientes que têm abstinência aos psicotrópicos, que são substâncias psicoativas, ou seja, os psicotrópicos que são substâncias psicoativas, elas alteram o funcionamento cerebral, tá? Então, os pacientes que têm abstinência a álcool, que têm abstinência a droga, que têm abstinência a psicotrópicos,
né, que são medicamentos, são medicações e substâncias vasoativas, vasoativas não, são substâncias psicoativas, na verdade, né? Os psicotrópicos são substâncias psicoativas, desculpa. Os psicotrópicos são substâncias psicoativas, onde essas substâncias psicoativas, elas alteram o funcionamento do cérebro dessa pessoa. Então, o paciente, uma vez, fica 3 dias sem usar o álcool, 3 dias sem a droga, 3 dias sem a medicação, ela começa a ter o quê? Um surto psicótico, onde a gente chama de delírio de tremens, tá? Onde ela começa a ter tremores, começa a desenvolver sintomas psicoativos e psicossomáticos, e precisa de um apoio e um acompanhamento com psicoterapeuta, psicólogo, psiquiatra. Aí vai para o CAPS-AD, tá? Que é o CAPS-AD, não é de adulto e adolescente. CAPS-AD é álcool e droga. Só que o CAPS-AD, para atendimento de usuários que têm abstinência a álcool e droga, e até alguns pacientes que têm abstinência às medicações psicotrópicas, que são substâncias psicoativas, podem ir tanto para o CAPS-2, CAPS-3, porque eu tenho o CAPS-AD, né, que é de pacientes que são usuários de álcool, drogas, ou que têm abstinência a medicações psicoativas, que são aquelas medicações que alteram o funcionamento do cérebro. Eles têm o atendimento também 24 horas, que é CAPS-3, né? O CAPS-AD ele pode ter CAPS-3 também, onde precisa de um atendimento 24 horas, como tem o CAPS-AD2, onde o paciente é atendido ali na sua faixa etária de vida, não importa, desde que ele seja usuário de droga, usuário de álcool, esteja fazendo abstinência ou tendo um transtorno pela ausência do álcool, pela ausência da droga, pela ausência da medicação psicotrópica, que eu volto a falar, medicação psicotrópica, aquela medicação que tem substâncias psicoativas. E substâncias psicoativas são aquelas substâncias que alteram a função do cérebro, tá? Temos o CAPS-I, que é infanto-juvenil, né? O CAPS-I, o atendimento é voltado para o público infanto-juvenil, aquela criança que tem uma dislexia, por exemplo, uma dislexia ou um tipo de autismo, né? Ou a criança que tem um TDAD, que é o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. A gente chama TDAD. Geralmente tem crianças que têm TDAD, T de tatu, D de dado, A de amor, H de humano. Então, esses pacientes que têm, essas crianças, esses jovens que têm TDAD, que é transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, eles vão para o CAPS-I para ser acompanhado. As crianças com autismo, independente do grau do autismo, vão para o CAPS-I infanto-juvenil para ser acompanhada. As crianças que têm um grau de dislexia, que é aquela dificuldade no aprendizado, vão para o CAPS-I infanto-juvenil, né? Aquelas crianças, só aqueles jovens que têm essa questão da hiperatividade também, porque tem jovem hiperativo, tem jovem ansioso, tem jovem de 10 anos, de 12 anos, enquanto que é infanto-juvenil, 12 anos com hiperatividade, com transtornos mentais, né, com amigos imaginários, que nessa fase de vida já não existe, não é para estar com essa questão dos amigos imaginários. A gente encaminha e orienta a procurar o CAPS
infanto-juvenil, que é conhecido como CAPS I, tá? Que o atendimento é voltado totalmente para a infanto-juvenil, onde esse público infanto-juvenil tem esses tipos de transtornos mentais ou doenças mentais, tá? Então, CAPS, o Centro de Atenção Psicossocial, é dividido em CAPS 1, CAPS 2, CAPS 3. Eu expliquei quando é o CAPS 1, quando é o CAPS 2, quando é o CAPS 3. Ele é dividido em CAPS AD, que é o Centro de Apoio à Atenção Psicossocial a pacientes usuários de álcool, que são alcoólatras, usuários de drogas, até mesmo pacientes que têm abstinência ao uso excessivo dos psicotrópicos, que são substâncias psicoativas, que são aquelas que alteram o funcionamento do cérebro. Ele também é dividido em CAPS infanto-juvenil, que é o CAPS I, tá? E o CAPS, na verdade, gente, para quem não sabe, né, o CAPS, o Centro de Atenção Psicossocial, ele surgiu no Brasil, na cidade de São Paulo, na verdade, em 1987, onde deu início a um processo de intervenção em relação à reforma psiquiátrica, né, e a forma com que os pacientes eram tratados. E essa intervenção ela passou a ocorrer, né, em 1989, após a aprovação da Lei Federal 10.216. Essa Lei Federal 10.216, ela dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais, onde ocorreu um novo modelo após essa Lei Federal 10.226, que dispõe sobre os direitos das pessoas e proteção das pessoas portadoras de transtornos mentais e doenças mentais, e a partir daí criou-se um novo modelo assistencial para a saúde mental. E a partir daí, né, do surgimento do CAPS, em 1987, o primeiro CAPS surgiu em São Paulo, ocorreram várias mudanças, que foi a luta antimanicomial, né, que foi a reforma psiquiátrica. A reforma psiquiátrica contribuiu muito para a descentralização da assistência psiquiátricas e internações psiquiátricas, voltada para a melhoria da qualidade de vida dos portadores de transtornos mentais e favorecendo, na verdade, né, a inclusão social. Por isso ocorreu a reforma psiquiátrica e a luta antimanicomial, né, a luta antimanicomial com a reforma psiquiátrica, onde surgiu os CAPS, na verdade, começou em São Paulo, o primeiro CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial, em 1987, após a luta antimanicomial, após, né, a reforma psiquiátrica, onde a reforma psiquiátrica contribuiu muito para a descentralização da assistência voltada para a internação psiquiátrica, internação dos pacientes dos manicômios. Então, ela veio a reforma psiquiátrica e a luta antimanicomial para fechar, acabar com esses manicômios, acabar com os hospitais psiquiátricos, as clínicas psiquiátricas, onde maltratavam muitas das vezes os pacientes portadores de doenças mentais. Então, a reforma psiquiátrica veio voltada para melhorar, na verdade, a qualidade de vida
dos pacientes portadores de transtornos mentais e favorecer esses pacientes de transtornos mentais ou distúrbios mentais a inclusão social, não a exclusão social, porque os hospitais psiquiátricos excluíam eles da sociedade, né? Internavam eles e ali cada vez mais transtornos eles ficavam. E o CAPS surgiu pela reforma psiquiátrica em 1987 na cidade de São Paulo, onde surgiu o primeiro CAPS, com a intenção de um processo de intervenção assistencial e um modelo assistencial renovado para a saúde mental dos pacientes portadores dessas doenças, onde foi aprovado a Lei Federal 10.216, né, proibindo as internações em hospitais psiquiátricos, fechando os manicômios e surgindo mais modelos assistenciais de CAPS para dar uma qualidade de vida melhor para esse paciente e incluir ele na sociedade, porque a Lei 10.216, que é a lei federal, dispõe sobre a proteção e os direitos, na verdade, das pessoas portadoras de todos os tipos de transtornos mentais. Não importa se é usuário de droga, se é usuário de álcool, se tem abstinências às substâncias psicoativas, ou se tem um distúrbio de bipolaridade, um autismo, uma dislexia. Não importa. A lei ela foi criada para a proteção e os direitos das pessoas portadoras desses transtornos. Tá? Então, a luta antimanicomial, ela ocorreu, na verdade, no dia 18 de maio de 1987. A lei antimanicomial. Por isso, dia 18 de maio se tornou-se o dia da luta contra o manicômio, da luta antimanicomial, após a reforma psiquiátrica. Então, a reforma psiquiátrica veio após essa luta contra esses manicômios, no dia 18 de maio de 1987, onde surgiu o primeiro CAPS na cidade de São Paulo, impedindo todas as internações psiquiátricas, favorecendo a inclusão desses pacientes portadores de doenças mentais, de distúrbios mentais com a sociedade, porque a função do CAPS é essa. A função do Centro de Atenção Psicossocial é essa, não importa se é 1, se é 2, se é 3, se é AD, se é infanto-juvenil, é incluir o doente mental ou a pessoa portadora do transtorno mental com a sociedade, através de terapias, não de eletroconvulsoterapia, que é o eletrochoque, não de maus tratos como antigamente. Então, graças a Deus, essa lei foi aprovada, né? Graças a Deus surgiu o CAPS em São Paulo em 1986, e aí nós não temos mais clínicas psiquiátricas após a reforma. Hoje você não encontra internações para o maltrato do paciente portador dos distúrbios mentais, né? Então essa é a história do CAPS, como surgiu o CAPS, né? E como ele é dividido. Mas antes de falar da reforma psiquiátrica, já havia na década de 70, já havia uma luta, né? Já existia uma luta contra os tratamentos e as intervenções utilizadas naquela época para os pacientes portadores de transtornos mentais, né? Já tinha isso. Já tinha uma pessoa já lutando contra isso, mas ela não conseguiu sozinha, né? Ela não conseguiu sozinha intervir sobre isso. Mas ali no meado do ano de 1950, uma psiquiatra, né? Uma psiquiatra ali na década de 80, né? Uma psiquiatra, né? Você precisa saber sobre ela,
e conhecer a história dessa psiquiatra chamada doutora Nice da Oliveira, tá? Para quem não sabe, uma médica brasileira mudou de uma vez por todas, para quem não sabe, a maneira como as doenças psiquiátricas eram encaradas naquela época, né? Então, a doutora Nice de Oliveira, da Silveira, lutou muito, durante muito tempo, tá, da sua vida contra os manicômios, ali no ano de 1950, uma médica brasileira, e as barbaridades que aconteciam nesses ambientes. Então você pesquise sobre a doutora Nice da Silveira, né? Foi uma psiquiatra brasileira, foi a primeira, não foi a primeira psiquiatra, foi a primeira médica psiquiátrica brasileira em 1950 que contrariou, tá, o tratamento convencionais da época e as intervenções que os outros médicos psiquiátricos utilizavam naquela época para os portadores de transtornos mentais, principalmente os portadores de esquizofrenia. Então a luta contra os manicômios e as barbaridades que aconteciam dentro desses manicômios começou lá em 1950, com a doutora Nice da Silveira, uma médica psiquiátrica brasileira, que lutou, que ela não foi a favor, ela brigava com os outros médicos, contrariava a conduta deles, as intervenções deles no tratamento dos pacientes portadores de distúrbios mentais, principalmente da esquizofrenia naquela época. E isolada de todos os outros médicos, ela se isolou de todos os outros médicos psiquiátricos, né? E ela então assume o setor de terapia ocupacional, tá? Ela passa a assumir o setor de terapia ocupacional. Foi através dela que surgiu hoje o estudo sobre terapia ocupacional, sobre a formação de terapeutas ocupacionais, onde ela inicia uma nova forma de lidar com os pacientes, né, que tanto ela queria, mas ela não conseguia sozinha. Ela lutava contra as intervenções dos colegas, contrariava a conduta dos médicos, amigos dela psiquiátricos. Ela lutou durante toda a sua vida contra os manicômios, tá? E as barbaridades que ali aconteciam. E ela passou a assumir, né, a terapia ocupacional, onde iniciou uma nova forma de lidar com os pacientes portadores de transtornos mentais, principalmente esquizofrenia, né? E ela dizia que pelo amor e a arte a gente resolve tudo, não é apenas medicamentos, tá? Que consegue melhorar, não vai curar, mas vai melhorar e amenizar, né, os pacientes com transtornos mentais, através da arte e do amor. Então leia sobre a doutora Nice da Silveira, médica brasileira psiquiátrica que lutou a vida toda contra os manicômios e as barbaridades que aconteciam ali, né? E contrariou os tratamentos convencionais daquela época, em 1950, que seus próprios amigos médicos psiquiátricos utilizavam para tentar achar que estava melhorando a vida do paciente portador de transtorno mental, mas estava piorando o que eles faziam. Então ela
assumiu ali a terapia ocupacional e acabou criando, né, a arte e o amor na terapia para cuidar dos pacientes portadores de saúde, de transtornos mentais. Então a luta contra os manicômios surgiu bem lá em 1950, mas na verdade a lei foi favorecida somente em 1987, uma lei federal de 10.216 que dispõe sobre os direitos, né, e proteção dos pacientes psiquiátricos. Então assistam o filme com a atriz Glória Pires, tá? Chamado Nice, o coração da loucura, que você vai entender, tá? O que eu estou falando, tá bom? Assistam o filme Nice, o coração da loucura, com Glória Pires. Você pode encontrar no Netflix ou no Google. É um filme muito bom, que conta a história e o fato, tá? Da doutora Nice. A história dela começou lá em Maceió, com a morte dos pais, e ali ela casou e resolveu mudar para o Rio de Janeiro, onde ela atuou em clínicas e hospitais psiquiátricos, porém sua longeza, sua simpatia ao comunismo lhe custou caro, né? Início acabou sendo denunciada por uma enfermeira e foi presa pela polícia política do Estado Novo de Getúlio Vargas, né? Nos Olgas Benários, e manteve ali contato com escritores, mas coitada, ela lutou muito, né? Ela nasceu em Maceió, mas após a morte dos pais ela se casou e mudou-se para o Rio de Janeiro. E aqui no Rio de Janeiro ela atuou em clínicas e hospitais psiquiátricos, porém, como eu falei, a sua simpatia ao comunismo lhe custou muito caro, né? Porque ela tentou contrariar todos no que eles utilizavam para a intervenção e tratamento de transtornos mentais naquela época, né? Ela achava um absurdo que faziam as barbaridades, então ela questionou muito os vários médicos psiquiátricos, aqueles métodos que usavam, né, para os pacientes portadores de transtornos mentais. Mas aí ela acabou, tadinha, sendo denunciada, né, por enfermeira. Naquela época foi presa, na época do presidente Getúlio Vargas, né, pela política da saúde que ela utilizava como método para a intervenção dos pacientes portadores de saúde mental. Mas ela conseguiu vencer, né? Ela assumiu naquela época, depois da prisão, que ela conseguiu provar a vários médicos psiquiátricos como ela que a terapia do amor e da arte melhora, não cura, tá? Melhora muita coisa para os pacientes portadores de distúrbios mentais, que são principalmente os esquizofrênicos. Por isso, hoje em dia, a gente tem a terapia ocupacional, foi por causa dela, né? Ela criou a terapia ocupacional e viu que dentro da terapia ocupacional o amor e a arte melhoraria os transtornos mentais, os processos de alucinação e delírio. Então assistam o filme Nice, o coração da loucura, que você vai entender tudo que eu estou falando, tá bom?
Foi através dela que iniciou aí a luta contra os manicômios, e ela não se conteve, lutou muito durante a vida toda contra esses manicômios e as barbaridades que aconteciam com os pacientes dentro daquelas clínicas, tá? Esse foi um breve resumo sobre a história da psiquiatria, quando que iniciou o CAPS no Brasil, quais são os tipos de CAPS no Brasil, as funções de cada CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial, tá? Obrigado, amigo Wilson Oliveira, por estar presente na minha live. Obrigado, você chegou agora, depois você pega e assiste do início, tá? É sempre bom estar contando para vocês uma história nova, porque às vezes a gente não sabe de onde veio o Centro de Atenção Psicossocial, quem criou, quem surgiu, a luta que teve. Não esqueçam que a reforma psiquiátrica, o CAPS, só surgiu na cidade de São Paulo, o primeiro CAPS, em 1987, olha, até de 1950 a 1987, muita luta se ocorreu, muito sofrimento e muita morte nos manicômios aconteceram com aqueles pacientes. Ali surgiu o CAPS, ali foi aprovado a Lei Federal 10.216, que dispõe sobre a proteção e direitos das pessoas portadoras de doenças mentais e transtornos mentais, através da luta antimanicomial e a reforma psiquiátrica, que aconteceu no dia 18 de maio, contra os manicômios, tá? E a reforma psiquiátrica e a luta antimanicomial sempre foram para contribuir para a descentralização da assistência qualificada a esse paciente e fazer deles a inclusão social. E a função do CAPS, do Centro de Apoio Psicossocial, é esse: incluir o doente mental com a sociedade e evitar as internações psiquiátricas. Então, hoje em dia, graças a Deus e a doutora Nice da Silveira, não existe mais hospitais psiquiátricos e manicômios para maltratar esses pacientes. Então, vamos usar a terapia ocupacional, a arte, o amor, a musicoterapia, para tentar dar uma qualidade melhor de vida para esses pacientes com transtornos mentais. Então, vamos ter uma atenção integral à saúde mental desse povo. Vamos fazer valer o que diz o Sistema Único de Saúde sobre a atenção integral aos pacientes portadores de transtornos mentais. Um beijo, boa tarde, fiquem com Deus e obrigado mais uma vez por assistir a minha live. Beijo!